Boa tarde, esse é o artigo que está sendo apresentado no Simpósio de Engenharia, Gestão e Inovação, intitulado Efeitos das Mudanças Organizacionais no Capital Humano e na Produtividade em uma Indústria Automotiva. Ele foi redigido pelo graduado Rodrigo Barreto Santos Souza, graduado em Engenharia de Produção pela Unifax, e eu fui a orientadora dele, doutora Regina Jaqueline Brandão de Jesus, professora do curso de Engenharia de Produção da Unifax. Esse trabalho ele segue um determinado roteiro, essa apresentação. Ele vai partir da introdução, nós vamos para os objetivos, da justificativa, a metodologia empregada, a fundamentação, a análise dos dados, as considerações finais e as referências mais relevantes empregadas no trabalho. A introdução. Partindo da primeira década dos anos 2000, que é justamente os efeitos da tecnologia e da globalização, que modificaram os aspectos socioeconômicos do mundo atual e reverberaram justamente no ambiente, tornaram o ambiente muito mais competitivo, reverberando nas empresas e nos processos dela, tá? Necessitando de adaptações contínuas para sobreviver a esses novos mercados. A exigência, as empresas também tiveram que se adequar para atingir as exigências dos acionistas, ou seja, atingir os resultados econômicos desejados por eles, rever os objetivos e as crenças, deu significado, né? Porque tinha alternância nessa mudança, muitas vezes suavemente, outras vezes abruptamente. Então, como trabalhar com isso, revendo os objetivos e as crenças organizacionais. Tinham também que justamente ver como o trabalhador ia manter o equilíbrio psicológico dele com essa alteração, tanto no ambiente quanto nos equipamentos que eles estavam trabalhando, e atenuar as resistências aos novos padrões, ou seja, as alterações organizacionais elas deviam ser antecedidas por um trabalho de preparação junto aos indivíduos. Para que esse artigo fosse desenvolvido, nós tivemos a definição dos objetivos. O objetivo geral é estudar os efeitos no capital humano e na repercussão na produtividade, e os objetivos específicos são revisar os principais conceitos de mudanças organizacionais, identificar os principais efeitos causados no capital humano, relacionar os efeitos que repercutiram na produtividade, avaliar a reversibilidade e propor uma forma de medição desses efeitos. A justificativa, ela se partiu justamente, ela tem como base as crises passadas pelas organizações, né, que elas estão constantemente passando por crises, seja por causa do volume de informações, seja por causa do ambiente econômico. O clima organizacional vai ter reflexos disso, né? Então, esse trabalho se justifica por esse motivo, por causa, por exemplo, das pessoas que estão entrando no mercado agora, tipo, graduando, fez este artigo, o início de carreira, isso também é muito importante, e os fatores implícitos, ou seja, toda a competitividade, tudo isso que já reverbera no próprio ambiente de trabalho organizacional. A metodologia empregada. A metodologia, além do estudo de caso, foi trabalhada em 4 aspectos: o descritivo, que vê as características e determina os fatos e as relações entre as variáveis, as revisões bibliográficas necessárias, ao método de Descartes, que foi empregado justamente para ver quais são os pilares, e se trabalhou com o postulado evidenciado por ele, com as 4 regras: análise, evidência, análise, evidência, análise, síntese e enumeração, e a técnica indutiva, que é justamente a partir dos dados, né, obtidos, constatados neles, você vê, inferir uma verdade a partir deles. A fundamentação teórica partiu justamente da parte de como assegurar essa competitividade. E como é que se assegura essa competitividade? A empresa vai ter que se tornar os processos delas administrativos e produtivos cada vez mais ágeis, né? Visando tanto a redução de custo como atingir as metas. Muitas vezes ela vai ter que reestruturar o organograma, vai ter que verificar as vendas, o impacto dela, o retorno, se o retorno é baixo ou o retorno é alto economicamente, vai ter que ver a terceirização de determinadas funções de trabalho para tornar esses processos mais rápidos. Nesse ínterim, você vai ter o medo do desconhecido, o desaparecimento da autonomia das pessoas, dos trabalhadores, e as condições de trabalho e remunerações que vão sofrer impactos com isso.
Além, o ponto principal é justamente a síndrome de Burnout, que é causada por causa da epidemia global de estresse. Isso vindo um conceito oriundo, justamente, um parecer oriundo da Organização Mundial de Saúde, que diz que o trabalhador, que um homem contemporâneo, ele busca se atualizar com esse volume de informações que ele tem, com toda essa competitividade, ele vai passar por essa epidemia global de estresse. Você tem a síndrome de Burnout, que é justamente, ela refere-se ao sentido que o trabalhador perde o vínculo com o trabalho e as relações e as realizações que ele tem nesse trabalho, das atribuições, por causa ele não sente a devida importância nem pelo trabalho, nem por aquilo que ele está fazendo. E isso é causado por três componentes independentes, que é a exaustão emocional, que tanto pode ser psíquica quanto física, a despersonalização do trabalho dele e a falta do envolvimento dele com o trabalho. A síndrome de Burnout, ela tem dois aspectos importantes, que é justamente o absenteísmo e o presenteísmo. O absenteísmo, ele é identificado como um afastamento desse trabalhador temporariamente do ambiente de trabalho, seja por questões de enfermidade, ou seja, está doente, seja por questões familiares, licença maternidade, dentre outros. E o presenteísmo é quando simplesmente o trabalhador está presente no ambiente de trabalho, mas ele sente, ele não está emocionalmente, mentalmente, nesse ambiente de trabalho. Ele está ausente mentalmente e emocionalmente do ambiente de trabalho, apesar de fisicamente presente. Rodrigo, segue daí. Então, o absenteísmo ele é calculado pela divisão entre as ausências de trabalho sobre a multiplicação entre o efetivo médio e o número de dias do trabalho. A empresa estudada, ela tem como um dos indicadores o FTTQ, que é o First Time Throughput Quality, que ele é calculado pela divisão entre a quantidade de peças com qualidade sobre a quantidade total de peças. Também a empresa mede o PPLH, que é um indicador de produtividade. Ele é o Parts per Labor Hour, que é calculado pela quantidade de peças produzidas sobre a divisão da quantidade total de colaboradores multiplicada pela quantidade de horas trabalhadas sobre o número de produção. Como sugestão para a empresa, calcular o OLE, que é o resultado da multiplicação entre disponibilidade, desempenho e qualidade. Para salvaguardar o nome da empresa, nesse artigo nós utilizamos a denominação empresa X, mas é a empresa do ramo automotivo, ela é situada em Camaçari, na Bahia, tem cerca de 400 funcionários, sendo que destes 48 trabalham nas linhas de solda estudadas e as linhas de solda operam entre 3 e 2 turnos. Na tabela a gente pode ver a disponibilidade dos operadores nessas linhas, sendo que na linha 1 nós temos 5 operadores, um preparador e um soldador, totalizando 7 colaboradores, e na linha 2 nós temos 3 operadores, um preparador e um soldador, totalizando 5 colaboradores. Analisando as faltas do mês de setembro e outubro do ano de 2019 para as linhas 1 e 2, nós percebemos que tiveram 2 faltas no dia 4 e uma falta nos dias 2, 3 e 5 durante a primeira semana do mês de setembro e 2 faltas no dia 27. Fazendo análise do PPLH e essas faltas, a gente pode ver que no dia 4, na linha 1, houve ultrapassou o target estabelecido para essa linha e no dia 28 também ultrapassou. Já nos dias 2, 3 e 5, nos dias 2 e 3 a gente teve uma proximidade desse target. Já no mês de outubro, as faltas foram bem distribuídas, mas tiveram 2 no dia 21 e 2 também no dia 28. Fazendo a comparação também com a produtividade, no dia 21, no mês de outubro, chegou à metade do target estabelecido e no dia 28 ela chegou a ultrapassar um pouco. Já fazendo essa análise das faltas e comparando com a produtividade no mês de setembro da linha 2, a gente pode ver que tiveram 2 faltas no dia 4 e no dia 27. E no dia 4, comparando com a produtividade, não chegou ao target estabelecido, e já no dia 27 chegou a se aproximar, mas não ultrapassou o target estabelecido. Já no mês de outubro, a linha 2 tiveram apenas 2 faltas no dia 18. Comparando também com a produtividade, ela chegou a se aproximar do target estabelecido, que foi 3,5.
Essas faltas é justificada principalmente pelas consultas e pelos exames periódicos, e um dos motivos principais de afastamento é pela ergonomia, por problemas ergonômicos. Mas cabe salientar que a empresa ela tem como a segurança como um dos pilares principais. E na época do estudo, tiveram 571 dias sem acidente de trabalho, sem afastamento. E quando há faltas, os líderes de produção eles transpõem fazem um remanejamento dos colaboradores para aqueles que tenham a habilidade a manusear células de solda, valendo também o aspecto de segurança. A empresa também, a empresa estudada, ela possui também um programa motivacional justamente para diminuir os índices de absenteísmo e levando em consideração também os requisitos de qualidade, a integração entre as equipes, a busca pela melhoria contínua e o cumprimento da rotina desses líderes de produção e dos colaboradores. Como sugestão, a empresa ela pode retornar ao programa de ginástica laboral e começar a introduzir a aferição do OLE, que é o Overall Labor Effectiveness, justamente porque ele já tem uma cultura de aferir o OE, que é o Overall Equipment Effectiveness, e como ele já tem essa cultura, a disponibilidade e a qualidade já são aferidas, e justamente a gente pode adaptar o tempo cronometrado para a performance, já que quando os operadores eles vão iniciar a operar as células de solda, tem um login e senha para essa liberação. Então, a gente pode fazer essa adaptação. Esse indicador é importante, pois pode verificar a contribuição de cada colaborador para a empresa e ver se está precisando de algum treinamento, além de ser também um diagnóstico para a sua saúde. Aqui estão nossas referências, como o artigo de Ferreira, Privatização e Mudanças Organizacionais, um estudo de caso sobre a transformação cultural e comportamental. Aqui estão os nossos contatos, a gente agradece pela atenção de todos e uma boa noite.